E essa informação de que Cuca pediu 3 reforços no Corinthians Vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes e fala também sobre o Palmeiras correndo enorme risco de precisar vender Vanderlan na metade do ano. Te atualizo sobre o São Paulo, torcedor tricolor bravo com o Lucas Moura. Informação super importante envolvendo Flamengo e Bahia. Ian Couto, lateral que pertence ao Grupo City, pode ser contratado. Para completar, te atualizo a respeito das últimas do mercado. Ronaldo Fenômeno prometendo aquisições para o Cruzeiro na metade do ano. Tudo sobre James Rodrigues no Botafogo. O que tem de verdade nessa história? Trago ainda a lista das maiores folhas salariais do futebol pelo mundo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e sem perder tempo, queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Tô mostrando para vocês na tela as 4 partidas da Copa do Brasil, jogos de volta super importantes. Tem Cruzeiro e Náutico na partida de ida, deu Náutico 1 a 0. Hoje vou de Cruzeiro. Tem também Paysandu e Fluminense na ida no Rio de Janeiro, 3 a 0 pro Flu, acho que dá Flu de novo. Ituano e São Paulo empataram em 0 a 0 no Morumbi. Imagino que o São Paulo vence e se classifique. Para fechar tem Atlético Paranaense e CRB, o Furacão perdeu por 1 a 0 fora de casa e vai precisar vencer para passar para a próxima fase. Pegou meus palpites? Então clique agora mesmo no comentário fixo e mostra que você manja bastante de futebol lá na Aposta Ganha. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Rogério Ceni no Santos. Especulação que surgiu nas redes sociais, tem muito torcedor santista que não quer mais o Odair Hellmann. O que eu contei para vocês ao longo da segunda-feira é de que o técnico do Peixe balança no cargo, mas ainda não existem conversas com o Rogério. Quero falar sobre o Vasco da Gama, que teve os 2 últimos artilheiros do Sul-Americano Sub-20 e Sub-17, ambos conquistados pela seleção brasileira. No Sub-20, Andrei, que foi vendido para o Chelsea, voltou ao Cruz Maltino. No Sub-17, Ryan, fiquem de olho nesse atacante. Bora falar agora sobre Jorge Jesus, que foi vaiado e ficou bravo com o torcedor do Fenerbahçe. O clube dele tinha a possibilidade de diminuir para 4 pontos a vantagem do líder Galatasaray no campeonato turco. Só que o Fenerbahçe tomou um gol nos acréscimos a mais de 50 minutos do segundo tempo. O 3 a 3 impediu que a distância fosse diminuída para 4 pontos. E o torcedor do Fenerbahçe vaiou a equipe. JJ não gostou e fez alguns gestos para a torcida. A saída dele é questão de tempo. Para fechar o giro de notícias, contar que o Ceará anunciou nas últimas horas a chegada do seu novo comandante. Eduardo Barroca será o substituto de Gustavo Morínigo, que havia sido demitido um pouco antes. Já o Cruzeiro vai bater mais de 21 mil torcedores para o confronto contra o Náutico. No Independência, toda a carga praticamente esgotada. A saideira, o Tolima, próximo adversário do São Paulo na Sul-Americana, anunciou nessa segunda-feira a demissão do seu comandante, Hernan Torres. O time vem em queda livre. Hora de falar sobre as maiores folhas salariais do futebol pelo mundo. Os números são assustadores, todos trazidos pela Gazeta dello Sport. Só a título de comparação, fique com o número do Flamengo, que é responsável pela maior folha salarial do Brasil e também da América do Sul. O Flamengo desembolsa mais ou menos 30 milhões de reais por mês. Pois bem, o clube que mais gasta com folha no mundo é o PSG, que desembolsa 333 milhões de reais mensais, contra 30 do Flamengo. Segunda posição do Real Madrid, que tem uma folha de 233 milhões, na sequência o Barcelona com 208 milhões, o Manchester United com 207 milhões e o Liverpool com 200 milhões. Para minha surpresa, o Manchester City, que pode ganhar o campeonato inglês e também a Champions, tem sua 6ª maior folha do mundo, são 192 milhões de reais. Só 192 milhões também é meio esquisito dizer, né? 7º lugar para o Chelsea, com 183 milhões de reais mensais. 8º para o Bayern de Munique, 158 milhões. O top 10 ainda tem a Juventus em 9º, com 150 milhões. E o Arsenal em 10º, com 117 milhões de reais mensais. Bora falar toda a verdade sobre a situação envolvendo James Rodrigues e Botafogo. Desde a semana passada, o torcedor botafoguense alucinado com essa história. Conversei antes de gravar o vídeo com o dirigente da minha confiança dentro do clube e ele assegurou todos os detalhes do que está rolando. A última notícia que saiu é que o Botafogo melhorou uma oferta que havia feito na semana passada. O John Textor teria aceito algumas condições exigidas pelo meio atacante colombiano que está livre no mercado depois de rescindir o contrato com o Olympiacos.
mas a verdade é um pouco diferente. Como eu contei, conversei com um dirigente, essa pessoa me contou que na semana passada o Marcos Leite, vocês lembram dele? Intermediário que chegou a negociar e colocar o Calu e também o Honda no Botafogo num passado não tão distante. Ele procurou o John Textor e perguntou: Textor, você me autoriza que eu converse com o James Rodrigues? O americano que é dono do Botafogo falou: vai lá. Se você trouxer números reais dentro da nossa possibilidade, a gente pode sentar e conversar. Os números ainda não foram trazidos de volta ao Botafogo, mas a impressão é de que as cifras não vão bater. E mais do que isso, quero destacar bastante esse ponto. O Botafogo, através do seu sistema de análise e desempenho, tem convicção de que o James Rodrigues não tem o futebol como prioridade nas últimas temporadas. Tem jogado bem abaixo do que pode. Isso poderia inviabilizar o negócio. Se você é torcedor do Botafogo, deve estar animado com o momento do time. Vitória por 2-1 contra o Bahia, fora de casa, a maior invencibilidade entre todos os times da Série A do futebol brasileiro. 4-0 contra o César Valerro na metade da semana passada, mas em relação ao James Rodrigues, vai ser bem difícil que essa negociação avance. Bora falar sobre Ronaldo Fenômeno. O dono do Cruzeiro deu uma entrevista importante ao programa Boleiragem do Sport TV nessa segunda-feira e abriu o jogo sobre vários temas, a começar por reforços. Ele disse o seguinte, abre aspas: para a próxima janela, logicamente a gente entende que precisa ser bem ativo para elevar ainda mais o nível do nosso elenco. O principal foi feito. Acho que temos uma base muito sólida. Agora o tempo vai nos dizer se temos que reparar alguma coisa ou reformar alguma posição. Vamos acompanhar semana a semana. Só para lembrar que o Cruzeiro já contratou 19 atletas desde o início da temporada. As últimas aquisições, o Castan, zagueiro, e o Dourado, atacante, ambos já chegaram na era Pepa. Para completar, o Ronaldo ainda admitiu que antes de se acertar com o Pepa, conversou com 2 treinadores brasileiros e 3 argentinos. Esses últimos argentinos, todos empregados, acabou não rolando um acordo. Para finalizar, perguntaram ao Ronaldo sobre os objetivos do clube nessa temporada e ele deixou bem claro que a meta é permanecer na primeira divisão, se possível com 53 pontos, para tentar beliscar uma vaga eventualmente na Copa Sul-Americana da próxima temporada. Ronaldo lembrou que nesse ano ainda não vai ter uma série de receitas que haviam sido antecipadas por antigas administrações, isso sem contar em todos os desdobramentos da recuperação judicial que ainda está sendo consolidada. Isso impede o Cruzeiro de ter mais grana. Hora de falar sobre o Cuca, que pediu 3 reforços ao Corinthians. Informação do meu amigo PVC, com quem trabalho no Paramount Plus. Confesso que fiquei bem surpreso com a notícia. Primeiro porque não há nenhum clima para se discutir sobre reforços no Corinthians. O momento é de sobrevivência, em especial para o Cuca, que foi anunciado na última quinta-feira e viu sua vida se transformar num grande inferno. E olha que essa situação nem tem a ver apenas com a derrota para o Goiás no domingo por 3-1, mas com todo o extracampo que vocês já conhecem e com a pressão enorme que existe no Corinthians, que tenta nessa quarta-feira a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, depois de perder por 2-0 para o Remo, e tem no sábado o Palmeiras no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Cuca teria pedido, de acordo com o PVC, um zagueiro rápido, um meio atacante para substituir o Renato Augusto e um atacante centroavante, até porque ele entende que o único para essa função é o Yuri Alberto. O Júnior Moraes até foi testado no último jogo, mas não convenceu. Por que eu acho essa história complexa? Porque ninguém pode garantir que o Cuca fique no fim dessa semana. Chegaram a especular que ele pediu para sair, o próprio Cuca já descartou, mas se os resultados não aparecerem, não vai haver clima para a continuidade dele. O fato dele não ter multa rescisória, inclusive, pode abreviar essa saída. E a janela de inscrições para reforços só reabre em 3 de julho. A gente tem o mês inteiro de maio, o mês inteiro de junho e mais os últimos dias desse mês de abril. Não vejo nenhuma possibilidade de algum reforço pintar em breve no Corinthians, até porque não vai poder ser aproveitado. Para fechar sobre o Timão, rolou nessa segunda-feira uma reunião do Conselho Deliberativo. As contas do ano passado foram aprovadas, mas houve manifestações do lado de fora da reunião. Torcedoras foram para lá para dizer que não querem o Cuca no Corinthians. Do lado de dentro, 25 torcedores se manifestaram de forma contrária à diretoria e também ao treinador. Bora de informação exclusiva. Vanderlan pode deixar o Palmeiras na metade do ano. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do Verdão que me assegurou que não existem propostas, mas várias sondagens de clubes importantes do futebol europeu encantados com o lateral esquerdo de 20 anos de idade, que assumiu a condição de titular nos últimos jogos enquanto o Piquerez se recuperava.
foi o suficiente para que se comprovasse que o Vanderlan tem enorme potencial e existe a chance dele ser um dos atletas negociados. Vale a lembrança de que a Leila Pereira recentemente admitiu a necessidade de vender 1, 2 ou até 3 atletas na janela da metade do ano. Vanderlan, que chegou ao Palmeiras com apenas 14 anos de idade, sem qualquer custo, numa parceria com a Jacuipense. Na oportunidade, os clubes se combinaram e o Palmeiras ficou com 70% dos direitos econômicos, o time baiano ficou com 30% do valor de uma venda futura. Na atual temporada, o Vanderlan já soma 10 jogos e 2 assistências. Desde que foi promovido ao time principal, são 35 partidas, 1 gol e mais 6 assistências. Antes de encerrar sobre o Palmeiras, só queria deixar uma pergunta. Você, na condição de dirigente, venderia o Vanderlan ou o Piquerez? Só uma observação, o fato de ser bem mais jovem deve transformar o Vanderlan numa venda maior do ponto de vista financeiro do que do uruguaio. Quero falar sobre o São Paulo. A torcida tricolor está brava com o Lucas Moura. E isso ficou claro nas últimas horas depois que um gol do Lucas pelo time sub-21 do Tottenham foi exibido nas redes sociais. Só você entrar lá e vai ver uma enxurrada de cornetadas de torcedores do São Paulo, dizendo algo como, pô, então quer dizer que você prefere jogar no sub-21 do Tottenham do que vestir a camisa 10 do tricolor? Não é bem essa a realidade, né? Ele tem contrato com o clube inglês até a metade do ano, não haveria possibilidade de sair antes, especialmente porque o salário dele por lá gira na casa de R$1,5 milhão por mês livre de impostos. Outro detalhe importante, o Tottenham não toparia liberá-lo. São Paulo fez algumas investidas e não conseguiu avançar, mas a partir de julho a decisão passa a ser do Lucas Moura. E ele já sinalizou através do empresário, Júnior Pedroso, que não tem a intenção de retornar ao Brasil tão cedo. 30 para 31 anos de idade, ele acha que ainda pode jogar por mais 2 ou 3 anos no futebol europeu e está negociando alternativas. Depois de cumprir esse contrato, o último no futebol europeu, aí sim, Lucas Moura deve pintar no São Paulo, atleta que era muito querido pelo torcedor do São Paulo, mas vai colecionando algumas cornetadas por conta desse episódio. Bora fechar para falar sobre Ian Couto, lateral direito revelado no Curitiba, que pertence ao Grupo City e está na mira do Flamengo e do Curitiba, pelo menos é o que garantem os noticiários. A informação a respeito do interesse do Flamengo teria a ver com Jorge Sampaoli. O argentino sugeriu, de acordo com as publicações, a contratação do Ian Couto, que nesse momento joga pelo Girona, da Espanha. O Girona é um dos clubes da família City. Já o Bahia fez uma tentativa recente de contratá-lo, se baseando no fato de pertencer ao Grupo City. O que o Bahia ouviu é que a ideia do Grupo City, especialmente do Manchester City, é mantê-lo jogando no futebol europeu. A impressão que se tem é que por lá ele vai ter potencial para se tornar um dos principais jogadores da posição no futuro não tão distante, sendo inclusive utilizado no Manchester City. Vale a lembrança de que em 2020, quando ele foi comprado do Curitiba, negócio de 6 milhões de euros fixos e mais 6 milhões de euros em bônus. Ou seja, se você é torcedor do Flamengo ou do Bahia e imaginou essa negociação, saiba que o negócio é dos mais complexos. Até conversei com o Marcelo Robaninho, que é empresário do Ian. Ele assegurou que não existem negociações no momento e lembrou que a janela por aqui só reabre em 3 de julho. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal. Esquece de compartilhar o vídeo também, beleza? A gente volta à tarde com mais um vídeo, tem ainda programa do Nicola à noite. Abraço, tchau!